Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Multistúdios, dessa beleza de estúdios. E hoje eu trouxe também uma beleza de convidado para falar com a gente. Eu vou sair um pouquinho do tema que eu tenho costumado falar, que é de empreendedorismo, inovação, gestão de negócio. Hoje eu vou falar de saúde. E para falar de saúde, eu trouxe uma médica, doutora Raquel Greenspan, que é dermatologista e que já me salvou 2 vezes. Tudo bem, Raquel? Oi, Sérgio, é um prazer vir aqui. O Sérgio é meu paciente há quase 10 anos. Não vou falar muito, senão a gente entrega a idade dele, né? E a tua também, né? E eu tive, assim, o prazer de conseguir salvar ele algumas vezes de algumas situações. Dentre elas, eu diagnostiquei um câncer de pele nele. Foi um diagnóstico, assim, precoce e preciso, que com certeza hoje ele está aqui por causa dessa precisão Com diagnóstica. certeza. E eu acho que foi o que ele queria muito conversar sobre isso, né? Sobre pintas, sinais. Você ter o hábito de, uma vez por ano, ir num dermatologista, fazer um check-up dermatológico. Se você tem alguma mancha, algum machucado que não cicatriza há mais de 3 meses, procurar um dermatologista para um exame clínico. A gente negligencia muito o cuidado da nossa pele, né? Eu me lembro, quando eu era jovem, isso já tem alguns séculos, né? A gente não tinha menor cuidado com o sol. Pelo contrário, a gente ainda passava os produtos na pele, Urucum, raíto, óleo de avião. aquele óleo de bebê misturado com urucum para ficar moreno, né? E acabava que a gente estava, no fundo, era queimando mais a nossa pele, né? E um dia a conta chega, né? Quer dizer, depois de algum tempo a conta chega. E para mim chegou, eu tenho já tive muitos casos, você já fez tratamentos em mim já várias vezes, não só de melanoma, mas daqueles carcinomas e ceratoses e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa que eu hoje tenho, já é quase que faz parte da rotina, né? Eu tenho que visitar a doutora Raquel, pelo menos de 3 em 3 meses, fazer um mapeamento todo ano, né? Para pelo menos me manter vivo, né? E não deixar, porque a gente acha que câncer de pele é besteira, né? Você tira ali e vai embora. Mas ele é agressivo, né? Então, a gente divide o câncer de pele no câncer melanoma e não melanoma. O câncer não melanoma, que seria os mais comuns, o carcinoma base celular e o carcinoma espinocelular, eles a gente opera, o prognóstico é bom, a gente não requer outros cuidados. O melanoma, a gente tem que sempre ver o quanto que ele invadiu, a gente faz geralmente uma escala de 1 a 5, e de acordo com isso, a gente tem um screening de acompanhamento. Então, quando a gente consegue pegar esse melanoma num estágio inicial, que seria 1 ou 2, que foi no caso do Sérgio, foi o estágio 2, a gente ampliou a margem e não tem mais outros cuidados. Agora, o melanoma mais avançado, ele dá metástase e o paciente pode vir a óbito. Por isso que a gente fala que o diagnóstico precoce salva vidas. Então, aquela manchinha preta que você não dá bola, ou aquele sinal que cresceu, mudou de cor, é suma importância procurar o dermatologista. Feridinha que não cicatriza, né? Exatamente. E o Sérgio teve um melanoma que é um dos melanomas mais difíceis que tem de diagnosticar. Geralmente o melanoma é uma pinta preta. O Sérgio tinha uma pinta rosa. Então, a gente até achei que podia ser um carcinoma base celular, um espinocelular. Mas eu falei, bom, vamos biopsiar para poder saber quem a gente está encarando. E a biópsia veio um melanoma amelanótico. Ai, não, né? Então, é um melanótico era um melanoma sem melanina, rosa, que é super raro e super difícil de diagnóstico. E a gente ampliou a margem, tudo. Ele tá ótimo. Isso foi em 2017, 18. Tem 6 anos, tá ótimo. Mas como é importante ir num dermatologista, ele estava 3 anos sem em mim, ele ia todo ano, regularmente. Quando ele ficou 3 anos sem vir aparecer, eu falei, olha só, essa pinta não tinha antes aqui não, ela é nova. Vamos investigar e graças a Deus está Foi. Mas depois disso eu já tive outras situações que eu também já fui. Você também já operou depois disso, né? ele já teve outros cânceres, teve base celular, espinocelular, ceratose actínica, mas... Ou seja, eu sou um cliente fiel, né?
falando um pouco sobre isso dessa exposição solar, o que acontece? Muito paciente meu fala assim, não, mas eu não pego mais sol, eu não... E Sim, a mas gente, já pegou. eu falo que uma hora a conta É chega. igual fumante, né? Ah, eu parei de fumar. Exatamente Sim, isso mas que eu você ia fumou falar. pra É caramba. igual o cigarro. Eu não fumo há 20 anos, mas aquele acúmulo da substância causa um dano mais Você tarde. já fez o dano, né? É que, assim, geralmente a partir de 50 anos, o nosso sistema imunológico cai um pouco. Então, a gente não tem mais esse sistema de vigilância. Então, todas as células que começam a alterar, a gente não controla mais. Por isso que o câncer é mais comum no paciente mais velho. E é aquela história, eu peguei sol há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não aconteceu nada. O que está acontecendo agora? Por causa É disso. porque você agora que veio a conta, né? Exatamente. E hoje em dia eu acho legal que você não vê uma pessoa chegar muito vermelha, né? Isso de... Antigamente eu sei que era cool, você chegar vermelho numa festa, nossa, ele tá saudável. Hoje em dia você vê a pessoa vermelha, meu Deus, o que ele tá fazendo com a que pele esse dele? maluco fez? E a gente tem um conceito até das criancinhas. Você vê hoje em dia as criancinhas na praia todas de blusa UV. Porque o pior sol que a gente E pega é até passando 18 um monte anos. de protetor solar, né? Exatamente. Então, essa coisa do câncer de pele, eu, quer dizer, como sendo um paciente já escolado de câncer de pele, já tive vários. Quer dizer, esse brabo aí que ela falou foi uma vez só, mas eu já tive outros, né? Então, a gente começa a ver o seguinte, não adianta você querer negligenciar, porque todo ano, toda vez que eu vou lá, normalmente eu vou lá de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, né? E faço aquele mapeamento, né? Anual. Sempre tem alguma coisa. Então, não adianta você, não, eu já curei. Não curou. Você afastou mais um, mas tem outros que tem aí. Porque o mal, quer dizer, o dano já foi causado há muito tempo e vai aparecendo aos poucos, né? Mas a gente, quer dizer, o que eu queria saber de você, que você falasse, né? O perigo do câncer de pele é que ele pode gerar outros cânceres, né? Você pode ter uma metástase, ir para fígado, pulmão, pâncreas, né? Quer dizer, na hora que ele penetra e cai na circulação, você pode ter um estrago geral, né? Então, geralmente o câncer de pele não melanoma, o basocelular, praticamente você não tem risco de metástase. O espino tem um risco, mas bem baixo. E o melanoma você tem um risco, sim. A nossa pele, ela não tem vaso que passa na estrutura de cima, que é epidérmica, onde geralmente o câncer começa. Quando você já vai para a derme, você tem um vaso sanguíneo. Por isso que eu falei que a gente sempre avalia o quanto esse câncer está profundo. Quanto mais profundo ele tiver, maior a chance de ter vaso, e aí esse câncer se espalhar pelo organismo. E aí o melanoma dá metástase. Dá metástase para o fígado, dá metástase para o cérebro, para os ossos. Pâncreas é mais raro. Mais raro. É principalmente fígado pulmão, osso e cérebro. Bom, então, uma das coisas importantes é que a gente tem que ter o cuidado com a pele, tem que ter não só de proteção, mas também de prevenção, né? Sempre está fazendo algum tipo de exame, qualquer manchinha que aparece, vamos pesquisar para ver o que é isso, né? E eu faço muita estética e faço muita doença. Depois vamos falar de estética. Mas eu ia pegar só esse gancho da estética, que às vezes tem pacientes que falam assim, eu queria fazer um tratamento para o colo, meu colo está envelhecido. Todo paciente, antes de eu fazer qualquer tratamento estético, tanto no rosto quanto no corpo, eu faço o exame clínico. Por quê? Porque se eu faço um laser em cima de uma pinta, eu estou queimando prova. Então, daqui a pouco, eu estou queimando, por exemplo, um melanoma que poderia ter sido diagnosticado. Então, é até um apelo que eu falo com os pacientes, que hoje em dia a estética está extremamente assim, popular. As pessoas, às vezes, vão em qualquer lugar, qualquer clínica, e, às vezes, a pessoa não vai ter um olhar de um dermatologista. Então, por exemplo, fazer um microagulhamento numa pele, você pode ter um câncer de pele, a pessoa está espalhando esse câncer de pele fazendo um microagulhamento. Teve até um caso recente sobre isso, que saiu na internet, não sei se você viu, que viralizou. Não sei qual. O microagulhamento, que as pessoas acham que é uma técnica super tranquila, nada, é só um rolinho que eu vou espalhar. Se você tem um câncer de pele, você está espalhando. Sim. O que eu acabei de explicar, que
que se estiver invadido vai pelo sangue, você pega o rolo e espalha o câncer de pele. Por isso que a gente fala muito que é muito importante fazer tratamentos estéticos com a visão de um dermatologista. Então, já que você entrou na área da estética, vamos falar um pouquinho da estética também, né? Que é um outro viés aí da dermatologia. Você tem a dermatologia que é curativa e tem a outra da estética que é, vamos dizer assim, não deixa de ser curativa, porque você está curando a parte, vamos dizer assim, psicológica da pessoa, né? Você está melhorando o astral dela, A pessoa fica mais tudo feliz. mais. Hoje em dia é muito comum, e há pouco tempo atrás era basicamente só as mulheres que se preocupavam com fazer estética. Hoje não, hoje o homem também, e eu vejo jovens buscando tratamento estético, né? Como é que esse mercado da estética está? Existem vários tratamentos, eu vejo que cada um tem um método diferente e acaba confundindo um pouco a gente, né? O Brasil é um dos maiores mercados de estética do mundo. Então, é uma coisa assim, até que a gente tem mais popular. A gente tem um culto ao corpo, justamente no Rio de Janeiro. Todo mundo cultua o corpo e todo mundo quer estar com um rosto bonito, uma boa aparência. Então, se popularizou muitos tratamentos. Então, às vezes, para a gente chegar num fim, você tem vários meios. Então, tem gente que prefere fazer bioestimulador, tem gente que prefere fazer ultraforme, tem gente que prefere fazer um fio de tração, tem gente que vai preferir fazer ácido hialurônico. E cada médico, cada profissional vai ter uma conduta para chegar nesse fim. Não tem nem certo nem errado. Existe, claro. O Botox é o campeão do consultório. Porque o Botox foi um dos primeiros, né? Os primeiros tratamentos era o Botox. A gente fala hoje em dia que o Botox é a porta de entrada do paciente. Ele chega para fazer o Botox e, a partir disso, a gente indica e assinala outros tratamentos que ele pode fazer. E esses tratamentos, quer dizer, tem de tudo. Eu já vi que tem coisa até com gelo, né? Crioterapia. Existe a criolipólise. Criolipólise. A criolipólise é para a gente consegue congelar a gordura. E a gente faz cristais nos adipócitos, que são as células de gordura. Então, esses adipócitos se destroem pelo frio e você consegue eliminar essa gordura. A gente faz assim, os resultados são incríveis. Então, você congela a gordura e ela Ela passa, você destrói, ela passa pela corrente sanguínea e é eliminada na urina. Isso não força rim, essas coisas? Não, porque a gente faz uma área específica. A gente faz uma área num dia, tem uma ponteira específica com tamanho, e aí você pode repetir essa área 3 meses depois. É um procedimento limitado. Sim. Você não chega e faz não fica criolipólise no corpo congelando as inteiro. gorduras Não. assim. Fazer um freezer aqui da minha barriga e vou perder tudo, assim, da noite para o dia. Não, é uma área específica. Você vai por áreas, né? Por áreas. E quais são os tratamentos mais comuns para essa parte estética? Então, a gente divide em tratamentos no rosto e tratamento corporal. Tá. No rosto, a gente faz muita toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurônico, os peelings químicos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o peeling de fenol, que viralizou há pouco tempo. A gente faz muito bioestimuladores de colágeno, que são para melhorar a qualidade de pele. Quando a gente vai para os lasers, tem vários lasers no mercado. A gente tem o Ultraformer, que é o ultrassom microfocado, que ele melhora também a qualidade de pele. A gente consegue fazer uma retração da pele. A gente tem lasers para melhorar a qualidade de pele também, como o Lavian, como o Chrome, que é uma plataforma que tem várias ponteiras, luz pulsada, KPT. E existem vários tratamentos hoje em dia. Então, assim, o paciente até às vezes fica um pouco perdido. Eu vejo que é tanta coisa que eu digo assim, mas o que é o melhor aí para fazer? O que é melhor para cada paciente. Sim. Não existe o que é o melhor. Não existe vamos dizer assim, uma fórmula. Esse é o melhor. É o melhor para ele. Exatamente. Mas para o outro tem já paciente, não é. Por exemplo, o paciente que tem aquele rostinho de maratonista, aquele rosto bem magrinho. Eu gosto de fazer bastante bioestimulador de colágeno, porque ele dá uma leve preenchida, melhora essa qualidade de pele. Eu não faço tanto ultraforme, porque o ultraforme ele dá uma consumida. Paciente que já tem um rostinho mais cheinho, paciente tipo rostinho japonês, chinês, que é um rostinho às vezes mais larguinho. Você faz ultraforme, você consegue melhorar esse contorno. Ele fica com um rosto um pouco mais ocidentalizado, não um rosto tão orientalizado. Então, cada paciente vai ter um protocolo
específico. Eu nunca falo, olha, esse é o melhor tratamento que existe. Existe o melhor Desse jeito tratamento é para pra aquela cada pessoa. paciente. Tá. Foi bacana você falar isso, porque eu quero fazer um link de tratamento de saúde, principalmente da parte de dermatologia, com empresa, com gestão de empresa. Então, da mesma forma, você falou assim, vamos tentar fazer uma analogia, né? A nossa pele é o que É o maior quando eu órgão do olho, corpo. é o maior órgão do corpo. Quando eu olho para você, eu estou olhando a sua pele, certo? O seu corpo é coberto de pele. Então, quando eu entro num negócio, eu estou olhando o quê? Estou olhando a estrutura da empresa, a vitrine, o que está ali de produto exposto, né? Então, da mesma forma que eu tenho que tratar a minha aparência para que as pessoas olhem para mim e dizem, poxa, você é um camarada bacana, né? Um velhinho gostoso, bonitinho e tal. Eu tenho que olhar para uma empresa e falar assim, poxa, essa empresa é bem cuidada. O pessoal cuida bem, a vitrine está bonita, a exposição das coisas está bem feita aqui dentro, né? E aí tem as mesmas coisas da saúde, né? Primeiro, você precisa ter essa preocupação de cuidar. Segundo, você precisa prevenir. Se alguma coisa der errada, tem uma rachadura ali, tem uma mancha, tem uma infiltração, eu tenho que corrigir aquilo, porque senão aquilo vai se alastrar e vai tornar o ambiente ruim. Às vezes até inviabiliza o negócio, né? Começa a ter muito problema. Da mesma forma, eu tenho que ter esse tratamento, essa prevenção, eu tenho que ter a continuidade do tratamento. Ou seja, eu não posso, eu fiz bonitinho e tal, agora eu preciso me preocupar mais. Não, eu tenho que me preocupar que está sempre melhor, que está sempre bem. Então, Tá ok essa analogia? Foi legal o que você falou, porque eu sempre faço uma analogia com meus pacientes, como se eu falo assim, eu sou o arquiteto da sua pele. Por quê? Porque a gente tem uma avaliação tridimensional. Então, às vezes, a paciente chega com uma queixa. Eu tô com essa mancha. Aí eu falo, olha, tudo bem, a gente pode tratar essa mancha, mas eu acho que tem uma coisa mais urgente, eu tô vendo aqui como se fosse uma infiltração. Você tá com uma flacidez, eu explico qual é a causa da flacidez. Eu acho que isso, às vezes, é mais urgente de tratar, por quê? Aí eu explico, como se fosse uma infiltração na parede. Não adianta você querer pintar a parede, você tem que consertar o que tem ali por trás. Perfeito. Você vai pintar e você não vai resolver. Tá. Então, vamos melhorar essa infiltração. Como que a gente vai melhorar essa infiltração? Como é que a gente troca esses canos, né? Faço sempre essa analogia que é mais fácil para o paciente entender. Eu explico, a infiltração vem desse ponto. A gente pode consertar, às vezes, fazendo um ponto com ácido hialurônico. Ou, olha, vamos fazer um bioestimulador. E aí eu vou explicando, não, a gente vai fazer um laser ablativo para destruir essa pele toda, para ela crescer de novo, para melhorar a infiltração. Eu explico o plano de tratamento e toda primeira consulta eu pergunto assim, qual é a sua queixa? E aí, para eu entender qual é o ponto de dor dele, e depois eu falo assim, então eu vou passar a minha visão de arquiteto, o que eu estou vendo ali de prioridades para você, e a gente tenta casar isso. Não adianta, às vezes uma coisa está me gritando, mas para ele não faz sentido. Não faz sentido, não incomoda. Que é igual o arquiteto, né? Às vezes o arquiteto vai na sua casa, né? Seria bom botar isso. Não, mas aqui eu quero fazer, aqui é outra coisa, né? Exatamente. Então, exatamente. Às vezes você tem o desejo ou tem a ideia de que como é que você quer se aparecer, né? Às vezes você não quer fazer. Você lembra que você várias vezes quis fazer a minha cirurgia no olho? Eu falei, não quero. Não tem. Aí, a última vez que eu tive câncer de pele, você já vai estar dormindo lá, a gente aproveita e faz. Eu sempre te indiquei, até porque você trabalha com imagem. E aí eu falava, poxa, você tem essa pálpebra, a cirurgia de pálpebra é uma coisa tão simples pro cirurgião plástico fazer. Foi até o doutor André Braga fez. Foi o mesmo que me operou o melanoma. Que é maravilhoso. E aí eu falei, você já vai estar dormindo, já vai estar com a sedação. Olha que maravilha, você já sai com uma pálpebra a menos. Sim. Que é uma cirurgia que abre o olhar, as pessoas conseguem te ver melhor, chega depois de uma idade, incomoda um pouquinho, né? Não, já estava me incomodando, sim. A parte de cima, né, já estava me incomodando. Então, são essas coisas que eu vejo que, como eu trabalho com empresa, eu vejo muita analogia, porque, na realidade, a empresa também é um organismo, né? É um organismo que tem uma série... Você sabe que existe... Tem algumas informações que o nosso inconsciente pega antes do consciente. Então, o visual chega, às vezes, a ser 55%.
Então, você entra numa empresa, você vê que a empresa está bonitinha, arrumadinha, as pessoas estão bem vestidas. Isso não Existe é um ambiente, fútil. Isso não é fútil, é, nossa, esse ambiente legal, é agradável, estruturado. Você inconscientemente você fica com uma boa impressão. a gente está aqui num ambiente que, quando qualquer pessoa que eu Maravilhoso. trago aqui para entrevistar, a primeira coisa é dizer, que coisa linda, que estúdio bem montado, que coisa bonita. O que, que é? É a visão, tá certo? É claro que tem toda uma infraestrutura por trás de equipamento, de pessoas que são competentes, mas o que você vê é isso, né? É a parte estética, é a parte que aparece para você. Então, por que, que a gente tem essa preocupação com a nossa estética e não tem com a empresa? É a mesma analogia. Tem paciente que às vezes chega e fala assim: eu quero fazer um preenchimento num lábio com o rosto cheio de espinha. Aí eu brinco e falo assim: vai ser um lábio perdido no meio do rosto. É. Vamos tratar o seu rosto primeiro? Você tá com uma. De repente, não precisa nem mexer no lábio. Eu falo assim, não, eu falo assim, a gente pode mexer, mas isso não é prioridade. Você está com o rosto cheio de espinha, acne. Não tá uma aparência agradável, saudável. Bonita, né? Não adianta você estar com um lábio lindo com uma pele que não tá bonita. Aí eu explico, depois que a gente trata a pele, ela fala, não, realmente, hoje em dia eu passo, as pessoas elogiam a minha pele, e aí depois a gente vai para os outros tratamentos. Então, a aparência é importante. Com certeza. Eu falo, a aparência não é num sentido fútil, não é você só pensar nisso, só fazer isso, mas você tá com uma aparência, tá bem apresentável, bem vestido, isso é muito importante. Como as outras pessoas, as pessoas que te veem vão ver que você está bem, que você tem uma boa aparência, que você está com uma cara feliz, né? É a mesma coisa da empresa, né? Você tem uma empresa bem arrumadinha, com uma cara bonitinha, né? Uma pele boa. Isso denota sinais de cuidado. Sim, também. Você vai numa empresa que ela tá toda desorganizada, a parede está descascando, você fala, gente, essa empresa não tem cuidado. Quem está cuidando dela? Como é que o produto dela vai chegar na minha casa, né? Será que com o mesmo cuidado? Então, são coisas que a primeira palavra, a gente conversando isso, parece que é um assunto fútil, mas não é. Não. O inconsciente da pessoa, a pessoa fala assim, não, esse ambiente aqui tá esquisito, tá meio detonado, a empresa deve estar mal, né? Deve estar falindo, por isso que a parede está assim descascando. Ou que os donos, o empresário não é uma pessoa caprichosa, não é uma pessoa que está se preocupando com a aparência da empresa, e provavelmente o produto dele também não é um produto que tenha cuidado, né, na maneira de ser feito. Principalmente se você está lidando com coisa de consumo, né? Restaurante, quer dizer, cabeleireiro. A pessoa, você entrar no cabeleireiro todo ruim, caindo aos pedaços, tudo sujo, você diz, pô, eu vou botar minha cabeça aqui, vai sair como? Não é? Ou você chegar numa oficina mecânica, tudo bagunçado, jogado pelo chão, parede suja. Você vê assim, será que ele vai cuidar do meu carro de uma forma adequada, né? Ou é do jeito que ele faz, que trabalha na empresa dele? Mesma coisa, eu acho que a aparência da empresa, ela tem muito a ver com a nossa aparência, né? E reflete muito também o cuidado que o empresário tem com o negócio dele, né? Também o empresário tem que cuidar dele, né? Ele também tem que ter uma pessoa com uma boa aparência, atender bem o cliente dele, porque o cliente, quando chega, a primeira coisa que ele vê, como você falou, a primeira coisa é a visão daquilo que você está ali apresentando, né? Depois é que você vai ver se realmente ele é competente, se ele tem um produto bom, mas a primeira impressão é aquela da aparência, né? Infelizmente, assim, o conteúdo é a última coisa que a gente vai avaliar e acaba sendo uma porcentagem pequena, apesar de ser o mais importante, né? Ver se Sim. o conteúdo é bom. É tanta coisa que passa até você ver o conteúdo que as pessoas às vezes não têm esse cuidado que é super importante ter, que é o visual. Uma outra coisa também que eu queria conversar com você, o médico, a gente tem sempre uma visão do médico como quase um sacerdote, né? Quer dizer, aquela coisa de ele está ali para cuidar das pessoas. Mas a medicina é um negócio, né? Então, a medicina também tem que ser tratada como um negócio, porque não adianta você ser um bom médico se você não consegue viver bem daquele teu negócio. Mas então, isso é legal você falar disso, porque isso é quase como se fosse um curto-circuito dentro do cérebro do médico. Sim, porque o médico você tem que se. Você é um. Como é um. Que vocês falam?
uma pessoa que está ali para servir ao outro, né? A gente, até na faculdade, a gente aprende a tratar doentes e não doenças, né? Porque a gente aprende vários sintomas, mas cada doente vai ter um sintoma diferente. Então, eu estou tratando um doente, eu não estou tratando uma doença. Então, a gente não aprende a comercializar a medicina. A gente aprende a tratar... Exercer a medicina e não a viver dela. Exatamente isso. Então, às vezes, assim, você perguntar para a maioria dos médicos, é tão gratificante. Por exemplo, eu salvei sua vida com melanoma. Isso para mim não tem preço. Sim. Isso para mim, se falar assim, eu quero te pagar uma consulta de novo, eu quero fazer isso, quero te dar um presente. A gente, médico, sacerdote, não. A satisfação que a gente tem interna de salvar uma vida é um preço que não é monetarizável. Uhum. E a gente não tem aula na faculdade sobre gestão. Gestão do negócio. E aí, isso é uma coisa grave, por quê? Porque o médico, ele não sabe precificar nada. Quanto que tem que ser o valor da minha consulta? Eu vou ligar aqui para o vizinho, deixa eu ver quanto é que está a consulta aqui do vizinho, eu vou botar mais ou menos a média. Mas o médico não sabe fazer um custo. Quanto é que é o custo fixo da minha sala? Qual é a tua margem? Não, primeiro o custo fixo Sim. para eu poder saber a margem, né? Quanto que é o custo da secretária com o condomínio, com o IPTU? Eu deixo 1 hora, eu deixo 30 minutos para uma consulta. E a gente não tem aula sobre isso. E quando você vai para isso já só para uma consulta, você vai para um business maior, que seria até a parte de estética, você tem que comprar vários produtos. Equipamentos, lasers. Então, aí você não... Aí, assim, as pessoas não sabem, o médico não sabe o preço. Ele se baseia no preço... Do concorrente. Eu vou ficar na média, mas ela não sabe. Mas nem sempre o concorrente ou o outro médico está praticando o preço justo também, ou tendo lucro. Não, exatamente. Mas aí então você fala, mas eu estou na média. Exatamente, né? Mas a média pode ser uma média ruim. Mas é como se fosse o seguinte, você vai numa loja, você pergunta quanto é essa blusa. A vendedora não tem o menor constrangimento de falar, essa blusa aqui é R$2.000. Agora, um médico, as pessoas perguntam, quanto é a sua consulta? Nenhum médico consegue falar... é R$2.000. Não, a gente tem um certo constrangimento na hora de passar valor. Tanto que a gente fala assim, por exemplo, a secretária vai te passar o valor. Sim. O médico não sabe comercializar. Eu já não percebi, consigo passar o preço. Vocês médicos, vocês não querem saber do cliente te pagar. Você paga para a secretária. A secretária que recebe o cheque, ou que recebe o cartão, o dinheiro, não é você. Você não é como se você não estivesse recebendo. Quase como se fosse uma coisa errada a gente cobrar. Como se fosse um crime você cobrar. É como se fosse assim, a gente foi doutrinado a ajudar o próximo. Sim. E a ajuda não é paga. A Mas ajuda é gratuita. Mas mesmo o sacerdote, a medicina é um sacerdote, mas mesmo o sacerdote, ele recebe dinheiro. Senão ele não vive. Mas é por isso que eu te falei, que isso é quase como se fosse um curto-circuito dentro do cérebro do médico. Então vamos encapar esses fios aí, porque eu acho que a medicina ela tem que ser tratada, claro, ela tem essa coisa do sacerdócio e tudo mais, mas ela é um negócio. E é um negócio que hoje em dia exige um profissionalismo, não da parte médica, mas da parte gerencial, da parte de gestão do médico, senão a clínica dele não sobrevive. E eu vou até mais além. Quando a gente vai falar de custo fixo, são custos que a gente monetariza, a secretária, o IPTU. E o preço que eu vou para um congresso? Quem paga, né? A gente vai para um congresso, estou pagando uma passagem, estou pagando um hotel, dias que você fica longe da família. Qual é o custo disso que eu vou reverter para um paciente? O tempo que você está num congresso, você está deixando de receber no consultório. Não, e às vezes é um fim de semana. Eu não estaria no consultório, mas eu estaria com a minha família. Estou com o meu filho. E aí meu filho também não está recebendo minha atenção, meu carinho. Como é que você monetariza isso? Então, tem vários custos que, assim, não é só a medicina, é o profissional de saúde como um todo. Como um todo. Vou dizer, Perfeito. um dentista, um enfermeiro. Veterinário, tudo. Veterinário. Isso não é dado na faculdade, gestão, business, que é dado em todas as outras faculdades. E deveria ser dado. Com certeza. Uma vez, dei aula num curso de, tipo MBA, né? De gestão
hospitalar, né? E a maioria era médico, tinha médico, dentista, a maioria era médico e tinha alguns dentistas. E eu percebi o seguinte, as coisas mais básicas que eu achava que ele já devia saber, ele não sabia. Falei, gente, eu tenho que baixar o sarrafo aqui da aula, porque a turma não sabe o que é débito e crédito. O que é lucro? Não tem noção. Não, lucro deve ser um negócio horroroso. Eu devo ir para a fogueira se eu tiver lucro. Não é. O lucro é o sangue da empresa. Se você tirar o teu sangue do teu corpo, você morre. Se você tirar o lucro da empresa, ela morre. O lucro é que faz a empresa viver, tá certo? Que alimenta tudo, que paga os empregados, que paga o fornecedor, que paga o próprio empresário, né? Então, tem que ter lucro. Ah, mas o lucro... Alguém disse que lucro é uma coisa... Então, é como se estivesse fazendo uma coisa errada. Errada. Não é. Se você não tem lucro, a tua empresa não cresce. Você não consegue reinvestir. Você pode até o seguinte, eu não posso ser ganancioso, isso é diferente, né? Eu querer ter um lucro absurdo em cima vamos dizer, de pessoas que não conseguem pagar. Isso aí é outra coisa, aí já é usura. Mas você cobrar um preço justo, porque você vai no cabeleireiro, quanto é que você paga para fazer o cabelo? Quanto é que você gasta no fim de semana no cabeleireiro? Mas, então, existe uma coisa popular, que é, por exemplo, você vai no médico, quanto é que a sua consulta? É tanto. Nossa, tá muito caro uma consulta particular. Mas esse mesmo paciente vai num restaurante... E gasta duas vezes aquilo. Duas vezes aquilo e aquilo ali tá tudo bem. Gastar num restaurante não tem nenhum problema, mas pagar a consulta médica... Ou pagar uma roupa... Eu ainda vou assim, a roupa ainda é um bem durável, né? Sim, mas às vezes a comida não. A comida é... E pode até estar fazendo mal a ele, né? Ele está pagando para ficar... E às vezes, assim, ele vai num restaurante caro, vai comer, vai durar 2 horas. Tudo bem, é uma experiência, é legal. Mas aquilo ali, as pessoas... O garçom não tem nenhum constrangimento em passar os valores, o preço, tudo. Aquilo ali está tudo bem. E a consulta médica, não. Uma consulta... Nossa, tá cara a consulta médica. Aí entra uma questão que é crucial dentro da área de gestão, que é a diferença entre preço e valor. Eu costumo falar muito isso para as pessoas, né? Eu faço muitas palestras nessa área de empreendedorismo, né? Eu falo, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, quando eu pago R$50 por essa caneca, mas essa caneca, para mim, tem um valor inestimável. O valor dela é muito maior que o preço. Então, na hora que eu vou numa consulta médica, eu paguei um preço. Mas qual é o valor que eu saí dali? O que eu levei para casa? Eu levei, talvez, a salvação da minha vida. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a minha vida? Exatamente. Então, a gente tem que ter essa consciência do preço e do valor. E eu acho que o médico, ele talvez, eu acho que você falou, é um curto-circuito que dá, porque vocês o tempo todo foram trabalhados durante a faculdade, dizendo que vocês são sacerdotes, vocês vieram aqui para o mundo para salvar as pessoas, não para ganhar dinheiro delas. Mas você não consegue salvar alguém sem cobrar, porque senão você também não consegue ter um consultório, não consegue ter um equipamento, não consegue ir para um congresso para poder aprender coisas novas, né? Então, tem essa coisa, tem que entender por que você paga exatamente isso, por que você considera caro uma consulta médica e não considera caro, por exemplo, uma entrada para o Rock in Rio. É exatamente isso. Tá certo? Você paga mais numa entrada do Rock in Rio do que uma consulta médica. Ah, mas o Rock in Rio é uma vez por ano. Sim, você... O médico também pode ser uma vez por ano. Pode ser uma vez por ano, né? A não ser a doutora Raquel aqui, que eu tenho que ir lá de 3 em 3 meses eu vou lá. Porque se eu não for, ela liga para mim, olha, você está falhando, vai acontecer tudo de novo. E eu já sei, Você uma vez falou para mim, você casou comigo, não adianta, não separa mais, tem que vir aqui sempre. Eu falei, você podia se separar da sua esposa, mas de mim não podia mais se Exatamente. Separar a partir do momento que eu fiz o diagnóstico. Exatamente, porque, voltando aí para o caso da dermatologia, né, você acaba virando um cliente fiel, né? Você tem que estar sempre lá. Aliás, isso é uma outra coisa também, né? Como é que a gente fideliza um paciente?
como é que eu fidelizo um paciente? O paciente chegou lá na minha clínica, eu atendi e tal, ele vai voltar? Não sei, talvez volte, talvez não volte. Como é que eu vou ter certeza que ele vai voltar? É a mesma coisa em qualquer negócio, tá certo? Existem 3 situações, e quando você vai em algum lugar, ou num restaurante, ou numa oficina mecânica, ou no cabeleireiro, ou no médico, você entra nesse lugar com uma expectativa. Você quer ser atendido por alguma necessidade que você tem. Você entrou no restaurante, você está com fome, você está com vontade de comer. Você vai numa oficina mecânica, o seu carro está com problema. Você vai no cabeleireiro porque você quer, vai a uma festa, precisa estar bonitinha para ir para a festa, com o cabelinho arrumado. Você vai no médico, você tem problema de saúde, então você quer cuidar disso. Se a pessoa, o restaurante, a oficina, o médico, te atende, se ele não te atende, se você não sai de lá satisfeito, você não volta mais. Tá certo? Aquele negócio, fui no restaurante, fui mal atendido, a comida estava ruim, não volto mais. Fui no médico, me tratou mal, não deu atenção, não resolveu meu problema. Então, eu acho que são 2 coisas, a experiência e a eficiência. Tá. São esses 2 pontos que vão fazer o paciente Tá, mas deixa eu só fechar esse raciocínio. Uma situação é essa, eu não fui atendido. A minha expectativa não foi atendida. Tem uma segunda situação que eu fui lá, tal, você me tratou bem, o restaurante me tratou bem, comi razoavelmente bem e tal. Eu volto? Posso voltar. Com certeza? Não, mas eu posso voltar. Agora, eu fui num restaurante, num médico, numa oficina, ele superou a minha expectativa. Ele fez mais do que eu imaginava que ele iria fazer. Eu fidelizo. Porque eu volto. Aí eu esqueço o preço, eu esqueço tudo. Porque eu passei a dar noção do valor. Então, quando eu tenho alguém que me atende de uma forma que supera a minha expectativa, eu fui lá no teu consultório a primeira vez com uma expectativa. Eu já tinha tido outras experiências com outras dermatologistas. Uma anterior que ela foi embora, saiu do Rio de Janeiro, eu não pude mais ser atendido. Aí fui parar no teu consultório. A minha expectativa era, no mínimo, igual a que eu tinha antes, que era muito boa. Mas você conseguiu superar. À medida que você me atendeu, e a maneira como você tratou, eu falei, puxa vida, essa médica é diferenciada. E você é uma pessoa diferenciada. Desculpa usar essa entrevista até para falar isso, mas isso é um depoimento que eu faço. O que é você superar a expectativa? Quando eu tive essa cirurgia em janeiro desse ano, você viu o meu exame de sangue. Você viu o meu exame de sangue, que era um exame pré-operatório. Aí você chegou para mim e disse, Sérgio, você está com um elemento aqui muito elevado no sangue e tal, vamos cuidar disso? Não era a tua especialidade. Você podia não falar nada, tá certo? Estava fora da tua área de competência ali. Mas você é gente, você é... Mas olha, eu dou aula, né? Eu formo residentes, né? No Hospital da Lagoa e no Instituto Azulay. E eu sempre falo para eles, olha só, antes de vocês serem dermatologistas, vocês são médicos. Médico, exatamente. Então, você tem que saber olhar o paciente como um todo. Você não sabe olhar um exame de sangue? Não é porque eu estou olhando a pele e eu te pedi o exame de sangue. Sim. Aí eu vou ver uma alteração, vou falar, tô vendo, mas eu não sou a clínica dele, eu não vou falar nada. E aí eu lembro que você estava com uma alteração na creatinina, que era relacionada à filtração renal, e eu já tinha isso assinalado no prontuário, eu já tinha até conversado assim com você. Aí eu fui enfática. Eu falei, você praticamente ligou pro nefrologista e marcou consulta para mim. Exatamente. Aí eu liguei para um colega meu, que é o Bruno Zavascki, que é ótimo, nefrologista. E aí eu falei, vai pega nele esse camarada agora. aí. Exatamente, porque a minha parte da pele está bem gerenciada. A gente já tirou melanoma, tira às vezes os vasos celulares. Isso eu estou gerenciando bem. Agora tem que cuidar da parte renal. Por que eu trouxe esse exemplo? Isso é você superar a expectativa da pessoa. Porque, sinceramente, como você falou, eu sou dermatologista, meu campo de ação é esse aqui. Só que, além disso, você é médica e você é um ser humano. Então, você tratou, assim, puxa vida, além dessa parte que eu estou tratando, existe uma outra parte aqui que ele precisa olhar também. Mas não é a minha especialidade, mas eu vou mandar ele para um especialista. Então, foi bom você ter tocado nesse ponto de ser humano, que meus pacientes falam muito que o meu consultório é um divã. E aí as pessoas falam, nossa, Raquel, eu não sei o que acontece, mas eu chego aqui e eu conto a minha vida inteira. E por que isso é muito importante para mim?
Porque tem muita doença de pele que somatiza Dependendo da... dependendo. Então, às vezes, não é só eu olhar, eu tô com uma manchinha, eu tô com uma vermelhidão. Às vezes, aquilo ali tem relação com o momento de vida que a pessoa está passando. Uhum. Então, não é só eu passar um creme de corticoide, um hidratante. É muito mais. Às vezes, Tentar eu tenho investigar por quê, às né? vezes às vezes eu tenho que tratar a alma dessa pessoa. Quando eu falo tratar a alma, é assim, é uma conversa. É explicar, olha, você está estressado, isso justifica esse quadro. Quando você melhorar esse estresse, esse quadro de pele vai melhorar. Mas fica tranquila, eu vou tratar a sua pele, mas eu não vou conseguir ainda tratar o seu estresse. Mas eu tenho o dever de assinalar que você está estressado. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Ou às vezes tem pessoas que às vezes abrem, por exemplo, um herpes zoster, que tem totalmente relacionado com o estresse. O estresse, né? E aí a pessoa fala, nossa, mas o que aconteceu? Eu falo, você está passando por um momento muito estressante. A pessoa não tinha me dado conta o quanto que isso está me atingindo. Eu falei, ó, eu tenho prova aqui na sua pele que está te atingindo. Uhum. Vou cuidar, mas Você olha... tem uma evidência aqui, ó. Então, por isso que, assim, a dermatologia é como se fosse a interface, né, que eu tô tendo, né? A pele é o contato que eu tenho. Mas tem uma pessoa ali por trás daquela Sim, pele. embaixo daquela pele tem gente. Exatamente. E tem gente que tem vários outros problemas de outras especialidades. Exatamente. Então, assim, eu sempre costumo falar que um bom papo, uma boa conversa no consultório, eu resolvo 50% dos problemas com isso. Uhum. Tá. Essa coisa de você, voltando a essa coisa da fidelização do cliente, por que que o teu paciente volta? Ele volta e ele já não se preocupa mais se o valor da consulta é maior ou menor do que a do outro médico, da mesma especialidade. Ele volta porque ele se sentiu acolhido ali, porque ele se sentiu tratado como gente, como pessoa importante para aquele profissional, né? Então, isso vale para qualquer negócio. Desculpa, vou tossir. O que eu acho é que qualquer profissional que seja, eu médico, a gente tem aqui uma praça de alimentação, é você nunca se posicionar num leilão. Porque o cliente te coloca num leilão. E você tem que não ficar como leilão. O cliente vai olhar e falar assim, deixa eu ver quanto é que é o hambúrguer do Burger King, o hambúrguer do McDonald's. Esse aqui tá 50 centavos mais barato, eu vou nesse. Se você entrar nesse leilão, você vai ficar sempre aquilo que a gente conversou do preço. Vou botar meu preço para baixo que eu vou pegar o cliente do leilão. Mas eu não quero o cliente do leilão. Eu quero o cliente fidelizado. Que fideliza, que dá valor. Que dá valor. E aí você vai mostrar com a sua experiência dentro do seu negócio, dentro do seu business, seja médico, ou seja um Burger King, um McDonald's, esse estúdio maravilhoso, que a experiência está acima de qualquer custo. Claro, não é um super custo, né? Mas você tem que mostrar isso. Não, você também não pode ter um valor que seja fora de qualquer condição de mercado, né? Quer dizer, vamos dizer que se pratique um valor X médio de consulta, aí o outro é 10X. Não, Não mas é assim também. Porque é muito comum as pessoas perguntarem, mas por que o seu é mais caro? Ou por que está um pouco acima da média? E aí você tem que explicar o valor que você tem. O meu aluguel é mais caro, o meu equipamento é mais caro. Não, e às vezes, assim, a minha formação foi mais cara. Também. Eu invisto em muito congresso, eu vou para muitos, né? Eu estudo em casa e tudo, e por isso que é mais caro. Por isso que, às vezes, o hambúrguer num lugar é mais caro que o outro, porque, às vezes, aquele profissional investiu mais. O custo dele é maior. Ele tem um aluguel maior, o ponto dele é mais caro. Uma outra área que você trabalha muito, que é a parte da psoríase, né? Você é especialista em psoríase, né? Eu vou lá no teu consultório, eu vejo que você tem muita coisa lá de psoríase, alguns quadros lá de especialidade e também de cursos que você faz, né? O que é a psoríase? Então, a psoríase é uma doença crônica, uma doença genética. A pessoa nasce com esse gene, com essa predisposição. Então, ela não é uma doença contagiosa. E ela tem um espectro de manifestação. Então, tem pacientes que vão ter uma forma mais leve, tem pacientes que vão ter formas graves. E ela está um pouco também ligada com a parte do estresse? Completamente ligada com o estresse. Você tem que ter a genética. Não é todo mundo que fica estressado que vai ter a herpes uma psoríase. também, né? A herpes tem a ver com...
É diferente porque o herpes é uma doença infecciosa. É um vírus que você tem, e aí o vírus da herpes não vai embora do organismo. Toda vez que você fica estressado, ele reaparece. Tá. E ele é A contagioso. Se eu psoríase tiver não, com você herpes, já nasceu com aquilo. você tem que ter essa genética. E aí a psoríase são placas vermelhas que descamam, que a forma mais típica é a psoríase vulgar, que a gente tem geralmente nas áreas extensoras, que seria cotovelo, joelho, mas ela pode ter couro cabeludo, pode ter nas axilas, você pode ter na unha. E os estudos mostram que 1/3 dos pacientes, ao longo de 10 anos, podem evoluir para artrite psoriásica, que é um tipo de artrite que você pode ter nos dedos, pode ter também cotovelo, joelho e pode ter na coluna. Que ela provém da psoríase, essa. Na verdade, é um espectro genético que você tem. Tem gente que tem um gene só para ter psoríase, tem gente que tem um gene para ter psoríase e artrite psoriásica, mas a gente sabe que a psoríase ela precede a artrite psoriásica em cerca de 10 anos. Então, o mais comum é o paciente ter a psoríase e depois ele desenvolver a artrite psoriásica. Por isso que, geralmente, é o dermatologista que acaba fazendo o diagnóstico da artrite psoriásica. E tem cura a psoríase? Ela não tem cura, ela tem controle. Controle. Você não evolui, né? Ou tem menos crises. O que acontece? A gente tem... Depende se você tem uma psoríase leve, moderada ou grave. O que ela é, praticamente? São placas vermelhas que descamam, elas ardem, queimam mais do que coçam, e você pode ter algumas no corpo, ou você pode ter o corpo todo acometido. Isso vai ser a gravidade. Então, você pode tratar desde remédios tópicos, né? Cremes, emolientes, a medicação sistêmica. E hoje a gente tem medicações modernas, que são os imunobiológicos, que você consegue atingir especificamente as interleucinas, as citocinas que estão alteradas. Então, é como se fosse o seguinte: antigamente a gente tinha tratamentos que é como se fosse uma quimioterapia, que alguns são até derivados de quimioterápicos, que para eu atingir a pele, eu acabo atingindo o corpo todo. Hoje em dia, a gente tem esses imunomoduladores, que é como se eu estivesse fazendo um tiro de sniper. Eu consigo atingir exatamente a molécula que está, a interleucina que está alterada, sem causar muitos danos no organismo. Uhum. Então, esses remédios modernos que são imunobiológicos, a gente trata psoríase, trata artrite, tem hoje em dia para dermatite atópica, tá vindo para o vitiligo, tem para alopecia areata. É uma nova era de medicação com menos efeitos colaterais. Interessante. É porque eu sempre ouvi falar de psoríase, mas não tinha ideia de o que era, se era uma doença que tinha cura ou que podia ser transmitida, não. Ela tem, e o que é curioso é que ela tem uma prevalência altíssima, é 2% da população mundial. É? Você fala 2%, você acha que 2% Não, é pouco, mas puxa quando vida, você pega 2%... bilhão. É 2% de bilhões. Exatamente. Então, todo mundo tem um amigo conhecido que tem a psoríase e acaba que ela é um pouco negligenciada. As pessoas acham que é só passar um cremezinho. E as formas graves, a gente tem que aconselhar, porque o paciente pode ficar internado. E quais são os vermelho. sintomas? É coceira, é queimação? Não é tanta coceira, é mais uma queimação. São placas vermelhas que descamam, que são tipicamente mais nas áreas extensoras do corpo. Então, cotovelo, joelho. Mas você pode ter em todo o corpo, pode ter no couro cabeludo, tem algumas formas. Tem forma gutata, que é como se fosse um monte de bolinhas, de gotinhas. Você tem a forma invertida, que é o contrário, que você vai ter na axila, na virilha. Tem a psoríase unguial, que você tem alterações nas unhas. Você tem um espectro de manifestações. Uhum. Alguns casos a gente acaba fazendo biópsia para confirmar o diagnóstico, mas, no geral, o diagnóstico é clínico. Uhum. Então, eu sempre explico que o paciente, assim, ele tem essa genética e o gatilho principal é estresse. Estresse e infecção. Também é muito comum o paciente ter uma infecção e a psoríase piorar muito. A gente viu isso muito no Covid. Alguns pacientes estavam bem, teve Covid, não Covid grave, tratou em casa, mas a psoríase piorou, porque a infecção é um estresse para o organismo. Uhum. Então, aí a psoríase piorava muito. Uhum. E aí a gente vê... Então, assim, quando eu falo muito de ter uma conversa com o paciente, então, às vezes, eu tenho pacientes que estão super controlados, perde um familiar, um ente querido, e aí aquela psoríase piora muito. E às vezes eu falo, olha, eu não vou nem ajustar muito a sua medicação, porque você é como se fosse o copo que derramou. Então, assim, você está passando por um estresse, eu acredito que em algum tempo esse estresse vai melhorar e a doença vai melhorar. Então,
Então, Raquel, a gente deu uma varredura aí. Eu consegui fazer uma coisa que eu estava pensando, como é que eu vou ligar dermatologia, câncer de pele, tratamento de embelezamento, né? Quer dizer, harmonização com negócio, né? E a gente acho que eu consegui, de alguma forma, arrumar essa caixinha aí, né? Tá. Então, eu te agradeço muito você ter deixado o seu consultório para vir aqui. Eu sei que você tem uma agenda complicadíssima, né? Quando eu tento marcar com você, sempre é 15, 20 dias depois, às vezes um mês. Então, eu te agradeço muito você ter cedido esse seu horário para vir aqui. Eu acho que esse assunto é interessante, porque a gente, além de fazer essa analogia com o negócio, também levantar essa questão, né, do cuidado com a pele, que pouca gente tem. Hoje em dia tem um pouco mais, mas a gente foi muito negligente. A minha geração foi muito negligente. Mas negligente por falta de informação. Com certeza. E aí eu queria deixar para você encerrar, falar um pouco mais aí do que você quer trazer para as pessoas, né? E também deixar os teus contatos aí, como é que a gente te acha, né? Eu sei como é que eu te acho, mas os outros não sabem. Ó, é um prazer para mim estar nesse espaço, fazendo essa entrevista com o Sérgio. Como a gente brinca que médico é um sacerdote, eu olhar para ele, ver que eu cuidei de um câncer dele há 8 anos atrás e ele tá vivo aqui, eu podendo entrevistar ele, isso para mim não tem preço, não tem valor. Quer dizer, tem um valor inestimável, muito grande. Então, mensagem que eu queria deixar para todo mundo que assistiu esse podcast examina sua pele. Tem algum sinal, tá na dúvida, viu um sinal diferente no pai, na mãe, no filho, procure um especialista, porque o diagnóstico precoce, ele salva vidas. E era isso que eu tinha para falar. Eu acho que, assim, essa parte de estética eu faço muito, gosto muito, mas eu sempre converso com meus pacientes, todos sabem. Primeira consulta, eu marquei um botox, eu mando tirar a roupa inteira, examino tudo. Porque imagina se esse paciente tem um câncer e ele está todo dia no meu consultório fazendo uma toxina botulínica e está andando com câncer e eu, como dermatologista, negligenciei isso dele. Uhum. E acho que é isso, é um prazer, assim. Você tem um perfil no Instagram? Eu vou deixar o meu contato do Instagram, eu não sei se dá para colocar no final, que é @doutora Raquel Greenspan. Lá tem os meus contatos, eu tenho consultório na Barra, em Ipanema. Eu atendo no hospital público, no Hospital Federal da Lagoa, mas lá é só via CISREG. E trabalho também no Instituto Azulay, eu tenho um ambulatório de psoríase lá. O atendimento lá é gratuito para quem precisa. E é só me mandar mensagem pelo Instagram, que acho que é mais fácil de Também, me achar. E quem quiser também, Tem na os hora contatos do aí consultório. colocar aí embaixo no comentário do vídeo, se quiser ter o contato aí, depois a gente passa o contato. Tá bom, Raquel, muito obrigado. Foi um prazer muito grande ter você aqui e eu espero que a gente eu continue sendo seu paciente durante muitos anos e que você continue salvando muitas vidas. Muito obrigado. E uma mensagem final que eu queria falar, que a gente os assuntos foram longos, é falar um pouco sobre a banalização dos procedimentos estéticos. Tá acontecendo assim uma procura desenfreada pela estética e os pacientes, eles não estão sabendo quem procurar e o que procurar. Então, eu converso com todos os meus pacientes, pelo amor de Deus, fazer tratamento com profissionais que sejam médicos. Por que eu falo disso? Porque para você fazer um procedimento, você tem que estar apto a tratar qualquer complicação. Por exemplo, eu operei o Sérgio. Teve uma complicação, teve uma infecção, teve algum problema, eu sou médica, eu posso prescrever um antibiótico para ele, por exemplo. Então, você vai fazer um procedimento estético, você pode ter intercorrências nesse procedimento. Você pode ter um sangramento maior, você pode ter um hematoma, você pode ter uma infecção, principalmente procedimento no rosto. E aí eu tenho que ter o poder de prescrição. O médico tem o poder de prescrição. A gente vê por aí vários profissionais, você vê biomédico, farmacêutico, outras especialidades
fazendo. E aí, o que acontece? Eles têm complicação e eles não estão aptos a tratar essa complicação. Isso é gravíssimo. Porque quem vai tratar? E aí ele vai encaminhar para um outro profissional, que não foi esse profissional que fez esse procedimento, e aí a gente não consegue dar seguimento para essas complicações. E às vezes você não tem mais condição de salvar, né? Exatamente. Então, teve recentemente o caso do peeling de fenol, que era uma pessoa que, não sei nem se era biomédico, esteticista, fez um curso online e aplicou o fenol. Fenol é um peeling extremamente, assim, agressivo. Ele é consagrado na medicina, a gente usa ele há mais de 30 anos na dermatologia. Mas você tem indicações precisas. Então, é paciente com fototipo baixo, fototipo 1 ou 2, aquele paciente bem clarinho. A gente brinca que é o paciente já com certo grau de envelhecimento. Eu brinco que é o maracujá de gaveta, aquela pele bem enrugadinha. Então, no Rio de Janeiro, a gente acaba fazendo muito pouco. A gente faz mais no sul, que os pacientes são mais clarinhos. E, realmente, ele tem um resultado incrível. Mas você pede exame de sangue antes, você faz em ambiente cirúrgico, o paciente sedado, porque ele é cardiotóxico. Então, você tem uma seleção do paciente, um ambiente hospitalar para fazer esse procedimento. Não fazer numa clínica sem pedir nenhum exame, que foi o que aconteceu com um paciente, e ele veio a óbito. Então, a pessoa não tinha nem condição de prestar primeiros socorros, porque ela não era médica. Então, assim, eu acho que as pessoas estão... O Instagram, as pessoas estão procurando pelo Instagram. Aí olha número de seguidor. Gente, hoje em dia a gente vive o mundo da falsidade, né? Porque você compra seguidor, você compra curtida, você compra tudo. As pessoas se vendem, as pessoas mudam a imagem no Instagram. Então, você afina rosto, muda filtro. E aí as pessoas... É o que a gente está falando da imagem. As pessoas estão comprando uma imagem, umas coisas falsas que não são de verdade. A realidade é outra, né? Então, assim, quando for procurar um profissional, olha se esse profissional está inscrito no CREMERG, eu digo CREMERG no Rio de Janeiro, mas tem CREMESP, se ele está inscrito no conselho, se ele está na especialidade dele, o dermatologista, existe uma coisa chamada RQE, que é o registro na especialidade, que ele tem título de especialista, um dermatologista, um cirurgião plástico. Procure bons profissionais para a gente minimizar a chance de ter complicação. Tá? Eu acho que essa é a coisa mais importante que eu queria falar. Aí. Ter cuidado e também, como a gente não entrega, você não entrega o teu carro numa oficina que você vê que ela não é especializada, né? O que não tem muita cara de que ele vai resolver o problema, né? Gente, você vai construir um prédio, você vai chamar um engenheiro civil. Exato. Se você você vai chamar um carpinteiro para ele vai planejar aqui o prédio. Não, você vai pegar uma pessoa profissional depois, que se o prédio estudou. tiver problema, você vai chamar um engenheiro para corrigir. Exatamente isso. E às vezes não tem correção. É isso aí, Raquel. Valeu o recado. Obrigado aí para vocês e até o próximo vídeo.